E gravando. O documentário ele possui várias particularidades, né? Assim como a escrita de um texto, né? Existem três fatores, né? Então, o primeiro fator seria o título, né? Então, o título nós teríamos a justificação etimológica, né? Isso aí. Aí eu coloquei aqui duas setas, né? Que para quem for gravar no documentário, né? Lembrando que estou gravando esse vídeo no sentido de como preparar um documentário, né? Então existem pessoas que fazem o inverso. Existem pessoas que já começam pelo desenvolvimento, né? Mas qual que seria o modo padrão? O modo padrão seria qual? O primeiro era o título. Então vamos pegar um exemplo, o aquecimento global. Então vamos imaginar assim, título. Então você já me direciona um título na sua cabeça e você vai dirimindo, você vai escrevendo fatos sobre esse título. Então, por exemplo, aquecimento global, suas influências no Brasil. Vamos usar esse primeiro exemplo, justificativa etimológica, né? Então, bom, pessoal, estou começando, vou fazer um exemplo. Pessoal, estou começando agora esse documentário sobre aquecimento global e sua influência no Brasil. E eu quis tomar esse título a fim de ilustrar toda a referência de que as calotas polares e as chuvas e os tornados estão ocorrendo aqui no nosso estado de São Paulo em referência à situação de Indaiatuba. Esse é um primeiro modelo. O segundo modelo seria o título já direto para o causal, né? Então, por exemplo, o aquecimento global sobre a influência do Brasil. Então, já no causal, eu poderia usar essa forma. Bom, pessoal, o motivo de eu estar utilizando desse título, a causa dele, seria as fortes ondas de frio que está fazendo e por entre meios de semanas e semanas, ao passo de 5 em 5 dias, existe um certo aquecimento no nosso clima, em altura assim, de 15, de 18 a 23 graus. Esse é o causal. O etimológico é você justificar por que você escolheu o tema, e o causal é por que esse tema, né, está trazendo tanta preocupação para a sua pessoa, né? O desenvolvimento, aí também existem duas alternativas. O primeiro que é a origem evolutiva. São três exemplos, cara. A origem evolutiva, as causas do passado para hoje e as influências, né, que seria de um vulto, né? Então vamos pegar outro exemplo aqui, por exemplo, vamos falar sobre a eletricidade, né? Então vamos imaginar aqui, bom, pessoal, estou falando sobre eletricidade, vamos utilizar só a origem evolutiva. Relembrando que há tempos atrás havia o primeiro protótipo de fios de cobre, de Thomas Edison, que de então evoluiu para o nosso engenhoso sistema de lâmpadas de gás frio. Essa é a origem evolutiva. A causa de passado para hoje seria, por exemplo, bom, percebemos que a eletricidade, justificando o porquê do meu tema, ela está trazendo muitos benefícios e até chega a ter uma válvula de escape para nós, né? Quantos de nós, quando acabou a luz, nós não tivemos nada de fazer, né? Você tinha que assistir um filme, tinha que cozinhar, tinha que até mesmo durante a noite, não dá para fazer nada sem a luz, né? Então, essa seria a causa de passado para hoje. Então, por exemplo, até que ponto nós podemos ser tão dependentes da luz, se é capaz de antigamente os habitantes do século XVII usavam a luz de velas e tinham um senso de visão muito mais avançado que o nosso. Tanto é que alguns cientistas criavam, como o caso de Da Vinci, né? Ele escrevia projetos à luz de velas, e minuciosos, botânica, engenharia, né? Essa é um causal de passado e para hoje, né?
que é o que eu comentei, até que ponto podemos ser tão dependentes da luz, né? Então já cria-se uma reflexão. E o terceiro seria a influência. Até eu coloquei um tópico, assim disse. Então, por exemplo, assim disse Thomas Edison, né? Através de um erro, de uma experimentação, podemos originar grandes evoluções, né? Então, por exemplo, podemos utilizar a influência como Thomas Edison, como aquele famoso experimento em que ele utilizou uma pipa e uma chave, né? Então nós podemos objetivar também a experimentação também, até que está sobre as energias alternativas, né? Até retornando de novo aquele assunto de aquecimento global, será que se ficaria tão caro nós utilizarmos a placa solar, ou energia eólica, ou a maré motriz, né? Então essa é uma dica de como poderíamos utilizar o desenvolvimento, ou seja, a parte do meio de um documentário. E a conclusão, também para ficar mais ilustrado, nós temos também duas formas finais de conclusão. Então a situação atual, aí podemos falar assim, vamos fazer uma conclusão. Então, amigos, percebamos o quão preocupante é o fator do aquecimento global. É com ênfase e com preocupação atual que nós devemos realmente rever todas as nossas tabelas de estudo sobre nossos gastos, sobre o nosso cotidiano com a eletricidade. Essa é uma forma de conclusão. A segunda forma de conclusão seria a solução, que é geralmente, comumente, a top dos finais, né? Da minha parte não, vamos utilizar assim. Ao que nós podemos perceber sobre todo o estudo que fizemos sobre energias alternativas, poderíamos até, num âmbito de reflexão, objetivarmos o uso da maré motriz, ou até mesmo cisternas, né, motores helioidais com hélice, com o uso de uma energia eólica para a geração de energias, seja quiçá para produtos de baixa resistência. Seria uma televisão, não um chuveiro, uma televisão. Aí para chuveiro já utilizaríamos uma energia solar, uma placa solar. Né? Então seria essa uma forma de conclusão, ou seja, a solução. Né? Então percebamos que o documentário, assim como um texto, ele precisa ter um tema, uma justificativa do tema, todo o processo. Por que eu estou desenvolvendo? Por que eu estou utilizando desse tema para os dias atuais? Qual é a causa da minha pesquisa? E a conclusão, que até seria interessante pautar, como seria a nossa preocupação e a causa, né? Como que eu poderia solucionar esse problema, né? Existe um expoente do documentário, que nosso colega é o Paulo Girardelli, o Júnior, né, um professor da USP, que transmite aulas de filosofia. Basta você clicar em filosofia e aparece o vídeo do colega no YouTube, né? Então, o documentário seria bem para esse formato. Se vocês quiserem, assim como ele, pode utilizar uma cartolina com fotos da pessoa para melhor ilustrar. Se você estiver falando, por exemplo, de Abraham Lincoln, aí coloca uma foto, uma cartolina com a foto dele. Ou de repente, se você quiser ilustrar com mais clareza, você cria um arquivo Shockwave Flash, né, que é o interativo. Quem quiser fazer um trabalho sobre Pitágoras, que é interessante, você entra no site do Arte Matemática, existe ali interativo. Você puxa um programa típico para puxar arquivos de vídeo e você interage, né? Então é interessante que, se você quiser, você usa o monitor do computador, você deixa ele atrás. Mas em vários formatos de documentário, né? Assim como está sendo feito agora. Se a pessoa estiver sentada, toma-se do busto para cima, se estiver em pé, busca-se da cintura para cima e assim por diante. Então esses são alguns dos tópicos de um documentário. Boa tarde a todos.